Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 438. Sentimentos de um pai papai. Uma garota de cabelos pretos e olhos vermelhos usando um vestido gótico preto bordado com rosas correu como um torpedo em direção a uma certa pessoa. Vlad sorriu e abriu os braços, mas a garotinha passou por ele e bateu em Victor. O pequeno sorriso de Vlad congelou quando viu essa situação. Opis, minha filha, você sentiu minha falta? Victor facilmente pegou Opis e a colocou em seus braços. Ela sentiu enquanto abraçava Victor. Pai. Sentindo alguém puxando suas roupas, Victor olhou para baixo e viu Nero. Seu sorriso gentil cresceu, e ele se agachou para poder acariciar as cabeças de Nero e Opis. Você jogou com Opis? Nero assentiu. Opis, você gostou da visita de Nero? Sim. Ela comentou enquanto sorria e abraçava Nero. Nero endureceu, mas mesmo assim, ela retribuiu o abraço de Opis. O sorriso gentil de Victor só cresceu quando ele viu essa visão na frente dele. Diga-me, Opis, como foi seu tempo com seu outro pai? Depois de pensar um pouco, ela começou a contar tudo o que aconteceu com Victor, sem esconder nada. PFF. Agnes e Natasia quase começaram a rir quando viram o estado de Vlad. Parece que ela gosta mais de Victor, Vlad. Skartash não perdeu a oportunidade de provocar um homem. As sobrancelhas de Vlad se contraíram. Ele queria dizer alguma coisa, mas, como um velho experiente, ele sabia que se dissesse alguma coisa, seria sua perda. Então, por causa disso, ele apenas endireitou a postura e olhou para Victor, sua filha Nero e Opis. Papai tio, ei tio. Vendo o sorriso no rosto de Opis, Vlad sentiu um dano crítico em seu coração. Por que ela não me chama de papai também? Apesar de Opis chamar Vlad de pai, de alguma forma Vlad sentiu que estava perdendo para Victor quando viu que Opis mudou a maneira como chamava Victor de pai para papai. Bem, pelo menos ela não está me chamando de pai maligno. Vlad tentou ficar satisfeito com isso. Sim, ele tentou. Virando-se para seus outros filhos, ele estreitou os olhos quando viu o olhar de Lilith e Elizabeth. Os dois estavam olhando para Victor com rostos chocados, nem mesmo registrando sua presença. Não me diga. Ele olhou para Victor novamente, e quando olhou para a beleza do homem, pôde entender o estado de suas filhas. Mãe da puta. Vlad, neste ponto, realmente queria dar um tapa no destino por criar um vampiro e um progenitor masculino. Ele não poderia ser um lobisomem. Pelo menos assim, ele jogaria esse problema chamado Victor em seu rival. Aposto que ele adoraria ter sua rainha tomada por este homem. E Vlad estava perdido no pensamento de Victor se tornar um lobisomem. Vlad de repente acordou de seus pensamentos, sentindo um olhar observando atentamente, e olhando na direção desse olhar, ele viu sua ex-esposa, Ana. Antes que pudesse continuar a dizer alguma coisa, foi interrompido. Pare, meu nome é Morgana agora. O barulho de Victor conversando com o piscineiro havia parado, e todos olharam para aquela cena. Eu abandonei meu antigo nome. Vlad estreitou os olhos ligeiramente. Para ele, o ato de abandonar seu antigo nome significava que a mulher não queria nada com ele. Afinal, foi Vlad quem lhe deu esse nome. E ele não gostou nada disso. Mãe. Elizabeth chamou sua mãe em um tom de voz um pouco assustado. A atmosfera estava tensa, e parecia que uma briga iria acontecer a qualquer momento. Foda-se, isso não é problema meu. Victor se levantou, colocou Nero e Opis em seus braços e se levantou. Victor já tinha problemas suficientes, e ele não estava planejando entrar nos problemas amorosos de Vlad e Morgana. Nath, venha comigo. Nath. O quê? Você não gostou? Eu não disse isso, só fiquei levemente surpreso. Chamar você de Natasia é muito longo, então vou encurtar para Nath. Onei, Omilov, então se acostume. Victor falou enquanto se afastava com suas 2 filhas. Natasia olhou para Victor em choque, mas logo um sentimento caloroso começou em seu coração, e ela apenas sorriu enquanto exibia um sorriso feliz. Ei tio, ok tio, querida tio. Me chame do que quiser. Eu pretendo fazer isso. Victor caminhou até o canto da sala e estalou o dedo. E apareceu um grande sofá, cadeiras e mesas, tudo feito de gelo. Oh! Você pode fazer isso tão rápido, pai? Sim, embora o meu não esteja no nível do meu professor.
Colocando as duas garotas no sofá, Victor sentou ao lado delas enquanto Natasia sentou ao lado dele. Resfriado. Opis apenas percebeu que o gelo não estava tão frio quanto ela esperava. Se você quiser, você pode pegar travesseiros, minha filha. Victor falou porque sabe que sentar no gelo não é muito confortável. Opis assentiu, desapareceu e logo voltou novamente segurando dois travesseiros vermelhos. Colocou-os embaixo de si e sentou-se no travesseiro. Depois disse, melhor. O outro travesseiro ela deu a Nero. Obrigado. Nero falou enquanto ela colocava o travesseiro embaixo dela. Nero, a vida do pai. Opis falou algumas palavras, mas Nero entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Bem, ele me levou. Nero começou a contar tudo o que ela fazia com Victor. Vendo essa visão, Natasia não pode deixar de dizer. Fufufu, eles são adoráveis. Isso me faz querer ter filhos. Oh! Você quer filhos? Natasia sorriu ao ver que Victor não reagiu mal às suas palavras. Ainda não. Quero ser avó antes de ter outro filho. É. Eu pretendo me divertir muito com você. Ela falou enquanto se aproximava ainda mais de Victor enquanto seus corpos estavam praticamente colados. Uma maneira muito sutil de dizer que você quer. Linguagem. Natasia apertou levemente as coxas de Victor. Tem crianças por aí. Victor riu ironicamente. Os dois se olharam por alguns segundos, e então uma sensação de calor começou a aparecer entre eles, e lentamente eles começaram a se aproximar dos rostos um do outro. Tosse. Os dois param e olham para trás para ver Agnes com um olhar neutro. Você não tem que ir para casa ou algo assim, Condessa Agnes? Natasia perguntou com um sorriso neutro. Eu ainda preciso falar com o Conde Alucard. É um assunto envolvendo minha filha. Sim, claro tio. Natasia revirou os olhos, mostrando que obviamente não acreditava nessa besteira. Você quer falar comigo sobre alguma coisa? Agnes olhou para Victor e respondeu. Sim. É importante. Victor apenas acenou com a cabeça. De acordo com as suas memórias, essa mulher na frente dele só exibia esse tipo de rosto quando queria discutir algo sem ninguém por perto. Conversamos depois. Agnes apenas assentiu, mas não se afastou do sofá ou se aproximou do grupo. Durante essa breve troca, outra conversa estava acontecendo com Natasia. Você está ficando muito arrogante, Natasia. Uma voz foi ouvida ao lado de Natasia. Gá. Natasia deu um pequeno salto, assustada ao abraçar Victor, que apoiou com facilidade, ao olhar para o visitante e ver que era Skatashi quem estava sentado com os braços e pernas cruzados. Skatashi, não faça isso comigo, eu quase morri de um ataque cardíaco. Uma vez estourou na cabeça de Skatashi quando ela viu o estado de Natasia. Se você quiser, eu posso te ensinar a pegar um trem-bala direto para a estação chamada Morte. Skatashi falou enquanto seus olhos brilhavam perigosamente. Eu humildemente recusei seu pedido. Antes de pegar um trem para qualquer lugar, preciso fazer um monte de atos obscenos com meu marido. Os olhos de Skatashi começaram a brilhar ainda mais, enquanto ela parecia estar no limite de várias maneiras. Natácia. Sentindo um mau pressentimento, Natasia rapidamente decidiu seguir seus instintos, na velocidade digna da mulher mais rápida do mundo. Aparecendo ao lado de Skatashi não disse nada, apenas moveu os lábios como se estivesse dizendo algo. Uma técnica usada para transmitir algo sem produzir som, considerando que no mundo sobrenatural havia muitas raças que tinham uma audição muito boa. A pressão no olhar de Skatashi começou a desaparecer como se nada existisse, e uma pitada de vergonha apareceu em seu rosto. Victor e Agnes não sabiam o que Natasia disse a Skatashi, mas o que ela disse funcionou perfeitamente em Skatashi. Isso vai funcionar. Está claro. Confie em mim. Ela deu um tapinha no peito orgulhosamente enquanto bufava. Ok. Mãe. Ouvindo o grito de Lilith e Elizabeth, o grupo olhou para a frente e viu Morgana chutando Vlad no rosto. Uma pressão de ar saiu ao lado do rosto de Vlad, mas o vampiro mais velho permaneceu no mesmo lugar. Parece que o chute de Morgana não o afetou em nada. Eu não sou seu, Vlad. Ela retrucou com raiva enquanto tirava a perna do rosto de Vlad. E logo todos puderam ver um pequeno corte no rosto do rei vampiro. E quando o sangue de Vlad estava sentindo, todos os vampiros ao redor dele esqueceram de respirar por um momento. Os únicos que não foram afetados por esse perfume foram Victor, Natasia, Agnes,
Scatachi, o piscineiro. E isso se deve ao fato de que as pessoas mencionadas em algum momento beberam o sangue de Victor. Vlad levantou as mãos, e os vampiros que apareceram ao redor de Morgana pararam o que iam fazer. Sair. As sombras não disseram nada, apenas saíram e se espalharam pela área. Vlad pegou um lenço branco e enxugou o rosto. Faz muito tempo desde que meu sangue foi derramado. Nem mesmo Vlad se lembrava da última vez que sangrou. Estranho, o sangue dela está fedendo a algo podre. Oh! Victor olhou para Vlad com curiosidade. Ele está envenenado? Ou isso é uma maldição? Parece ser uma combinação de várias coisas. Híbrido. Caçador? Incrível. Nem mesmo algo desse nível pode te matar. Isso é tão ruim? Victor perguntou. Sim. Tenho 100% de certeza de que se o que for que atingiu Vlad foi lançado em nós, vamos morrer. Victor estreitou os olhos. E pensar que há algo assim por aí, não subestime o mundo, Conde. Há muitas coisas que podem matar imortais. Victor assentiu para si mesmo. Ele conhecia aquela lição, mas é sempre bom lembrar para não esquecer. Este forte veneno só o deixou mais fraco e causou danos internos a ele que seu sangue progenitor está lutando para curar. Vírgula. Ele está ferido, hein? Vírgula, sim. Mas não posso considerá-lo um ferimento grave. Ele está claramente bem. Victor pensou nas palavras de seu outro eu e lembrou-se de algo. Híbrido. Caçador? Conheço apenas uma pessoa que tem contato com híbridos. Sim, seu pensamento está correto. Niklaus fez algo, o que não é surpreendente, já que Niklaus e Theo tiveram algo juntos. Ele criou algo que pode afetar até mesmo o mais velho dos monstros. Victor não pode deixar de sentir um leve respeito por Niklaus. Seus métodos eram sujos, mas o resultado não pode ser negado. Essa troca de conversas e pensamentos só aconteceu por 2 segundos no mundo real. No momento em que pedi o divórcio, decidi que cortaria qualquer ligação que tivesse com você. Morgana jogou o cabelo para trás e, como um general orgulhoso, ela apenas olhou para Vlad com um olhar neutro. Você não é mais nada para mim, Vlad. Vlad estreitou os olhos, e uma sensação perigosa emanou de seu corpo. Embora não fosse forte, esse sentimento se espalhou para todos. Isso era simplesmente seu aborrecimento. Papai. Opis agarrou o braço de Victor com uma cara um pouco nervosa, e Nero silenciosamente fez o mesmo. PSK. Victor estalou a língua e olhou para Vlad, seus olhos violeta mudando para vermelho sangue. Vlad. Ele olhou na direção da voz e olhou para Victor. O rosto do homem estava completamente feito de pura escuridão, e uma pressão escura emanava de seu corpo. Vlad sentiu seu sangue ferver, e uma sensação de competição percorreu seu corpo. Era a mesma sensação quando 2 alfas estavam prestes a lutar. Natasia, Agnes e Scatachi olharam seriamente para Vlad no momento em que ele mostrou sua intenção de atacar. As 3 condessas estavam prontas para entrar em confronto. E isso só piorou os sentimentos de Vlad. Controle-se, velho. Victor falou com desdém enquanto os sentimentos sombrios ao seu redor aumentavam ainda mais. Você quer perder tudo que conquistou por causa do seu sentimento de posse? Sua voz parecia mais um aviso do que um conselho. Victor não estava falando sobre seu reino ou qualquer merda assim. Ele estava falando sobre outra coisa. Algo que Vlad conhecia muito bem. Ouvindo a voz de Victor, o rosto de Vlad ficou neutro, e ele olhou ao lado dele para ver o rosto um pouco assustado de sua filha. Uma carranca visível apareceu no rosto do vampiro mais velho, e quando ele olhou para o rosto de sua filha, memórias do último encontro com ela passaram por seus olhos como se estivessem em um filme. A visão de Opis de suas memórias e da Opis atual era muito improvável. E esta visão atual de sua filha foi suficiente para ele suprimir qualquer tipo de intenção que ele tinha relacionado com Morgana e Victor. Victor fez o mesmo e, em menos de alguns segundos, tudo estava normal, mas a sensação de tensão ainda estava no ar. E o silêncio ao redor era muito sufocante. Felizmente, Victor quebrou o silêncio dizendo, não me importo de vocês brigarem. O problema de ex-marido e ex-mulher deve ser resolvido entre os envolvidos. Todos sabem que, por causa disso, ninguém interveio. Victor virou o rosto para o lado e começou a acariciar as cabeças de Nero e Opis na tentativa de fazer os dois relaxarem seus sentimentos, o que funciona esplendidamente. Mas não arraste minha filha para este conflito. Se Opis e Nero se machucaram por causa de sua irresponsabilidade.
A parte esquerda do rosto de Victor, que era visível para Vlad, desapareceu completamente. E apenas algo escuro e distorcido estava ali. Os olhos de Vlad se arregalaram, e seu corpo tremeu com medo. Errado, sua própria alma estava tremendo. O que é isso? Morte. Isso seria bom comparado ao que eu faria com você. Os olhos do buraco negro olharam para Vlad. De repente Vlad se viu em um lugar completamente escuro. Uma árvore gigantesca estava atrás dele, enquanto um barulho alto era ouvido, e logo um monstro com grandes garras completamente envolto em escuridão foi visto. Este monstro estava com o corpo atrás da árvore, olhando para Vlad como se o espionasse. A única coisa visível eram seus olhos escuros como um buraco negro e suas garras gigantes segurando a árvore. Com apenas um breve olhar naqueles olhos, toda a existência de Vlad tremeu, mas não foi por medo. Era algo mais sinistro do que isso, algo que fazia tremer até a alma de um progenitor. Um sentimento inexplicável. O sangue começou a escorrer do rosto de Vlad, e quanto mais ele olhava para este ser, mais danos ele sofria. Que porra é essa? Números, e-mail protegido, número. Número por cento, e-mail protegido. Um grito incompreensível saiu da boca de Vlad. Jeanne, que estava conversando com Adam, virou-se para onde Victor estava com os olhos chocados, seus olhos se iluminando levemente, e logo um sorriso floresceu em seu rosto. Irmão mais velho, você é um intrometido. Um sentimento doce inundou seu coração. Mãe. Acordando de seu estupor, ela disse. Adam, você conheceu Alucard? Ainda não, mas já ouvi algumas vezes. Meus irmãos têm ciúmes dele. Entendo. Você gostaria de conhecê-lo? HMM. Claro. Adam pensou que não iria doer já que ele também estava curioso. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 349. O que foi perdido não pode ser recuperado tão facilmente, você entendeu? Eu disse que não o perdoaria, e nem o quis. Controle-se, velhote. Victor deu um leve aviso para Vlad não perder o controle. Por que você está olhando para mim como se tivesse visto um fantasma? HMM. Vlad não sabia o que dizer e apenas ficou em silêncio, parecendo extremamente confuso. Ele está ficando senil? Natasia perguntou enquanto relaxava um pouco mais, mas ainda mantinha a guarda. Duvido, vampiros não sofrem de sintomas de velhice. Mas já que ele é tão velho, talvez. Agnes respondeu, mas ao contrário de Natasia, ela ainda estava totalmente preparada para reagir se algo acontecesse. Scartacha apenas ficou olhando Vlad. Ela era uma das pessoas que mais conhecia o velho, e ela sabia que ele não perderia a compostura tão facilmente. Victor estreitou os olhos quando viu Vlad assim, mas ignorou quando sentiu o Pis segurando seus braços. Pai, irmãs. Victor olha para Lilith e Elizabeth. TSK, esse homem é realmente um péssimo pai. Victor mais uma vez reafirmou sua determinação de não ser igual a ele. Morgana. Morgana olhou para Victor e só viu o homem apontando para um local. Seguindo a direção de seu dedo, Morgana viu o estado de suas filhas. Os olhos de Morgana se estreitaram visivelmente em aborrecimento. Então, caminhando em direção às suas filhas, Morgana deu um tapa em ambas. Tapa. Victor abriu a boca em choque. Ele não esperava isso. Eca. Ambos colocaram as mãos nas bochechas ao mesmo tempo. Mãe. Lilith olhou confusa para sua mãe. O que foi isso? Elizabeth praticamente gritou. Controle-se, garotas. Como você pode ficar paralisada só por isso? Só isso. Lilith e Elizabeth ficaram sem palavras quando ouviram as palavras de sua mãe. Eles são 2 monstros. Como você pode não sentir nada depois de ver isso? Lilith sentiu concordando com sua irmã. Acostume-se. Você é filha de um antigo general demônio e o rei dos vampiros. Isso nem deveria afetar você. Você está exagerando. As 2 irmãs não se lembravam que sua mãe era tão irracional. O que aconteceu com ela? Oi, eu sou um monstro fofo. Não me compare com aquele saco de ossos. Victor ergueu o dedo médio para Elizabeth. O Pis e Nero, vendo o gesto do pai, fizeram o mesmo com Elizabeth. Veias surgiram nas cabeças de Elizabeth e Lilith. Não corrompa minha irmãzinha. Os 2 falaram ao mesmo tempo. Merda. Nero. Pis, isso é um gesto feio. Por favor, não imite seu pai. Pis apenas inclinou a cabeça em confusão. Por que não? Nero perguntou com um leve sorriso.
Esse pirralho está fazendo isso de propósito. Victor sabe que Nero é bastante inteligente para sua idade e gosta de ser mimado, o que é compreensível, já que ela nunca teve afeto emocional antes. Só não me imite. Ele falou definitivamente. Tudo bem, MMM. Meu rei, você está bem? Alexios perguntou enquanto se aproximava de seu rei, que observava tudo isso com um olhar estranho. Alexios. Sim. Diga-me o que aconteceu alguns momentos atrás. Pontos de interrogação apareceram ao redor de Alexios, mas como um servo fiel, ele respondeu, você está tendo uma disputa com o Conde Alucard, e quando você parou essa disputa por respeito à sua filha, o Conde Alucard falou as palavras que o mestre tinha acabado de ouvir. Vlad estreitou os olhos. Vlad sabia que o seu subordinado nunca mentiria para ele, e se Alexios não relatasse nada sobre a estranha aparência de Victor, isso significava que ele era o único a experimentá-lo. Isso foi uma ilusão? Ele voltou seu olhar para Victor. Ponto errado. Parecia muito real para uma mera ilusão, aquele sentimento inexplicável. Não pode ser algo de mera ilusão. Concentrando atenção em seu corpo, suas suspeitas se mostraram corretas. Minha alma foi danificada. Um novo nível de cautela em relação a Victor se formou. Atacar a alma de um progenitor não é algo que qualquer um possa fazer. Olhando para Victor brincando com suas filhas e conversando com Natasia e Agnes, ele percebeu que o homem não sabia o que fazia ou o que havia acontecido. Ele pode estar mentindo. Adonis era um especialista em mentir. Essa era uma possibilidade, mas Vlad sabe que Victor nunca mentiria sobre sua filha. Eka. O que é esse menino? Vlad fez essa pergunta do fundo do seu coração. Ele estava extremamente confuso agora. Tantas possibilidades, tantas perguntas sem resposta. Desde que Victor apareceu, ele sentiu que o conhecimento adquirido em anos como progenitor se tornou inútil. Ele era muito irregular. Passo, passo, passos se aproximando foram ouvidos, e então a porta se abriu. Jeanne, junto com Adam, apareceu. Vlad abriu os olhos ligeiramente quando viu a entrada de Jeanne, seus passos confiantes, seu olhar lembrando-a completamente do santo que ele havia resgatado naquele dia. E aquela imagem fez seu coração palpitar levemente. Ele tentou dizer alguma coisa, mas percebeu algo. Seu olhar no momento em que ela entrou na sala não era para ele. Foi para Victor. E quando a mulher viu aquele homem, seus olhos brilharam levemente, enquanto ela sorria ainda mais, e então caminhou em direção a ele. Jeanne passou por Vlad e Alexios e nem sequer cumprimentou os dois. Era como se o rei vampiro e seus subordinados não existissem na sala. E isso causou ainda mais danos emocionais a Vlad do que ser confrontado por Morgana. Pelo menos a súcuba estava olhando para ele, mas com Jeanne. Vlad nem existia. A atmosfera tensa quando Jeanne chegou se transformou em estranha quando Jeanne passou pelo rei vampiro como se sua existência fosse irrelevante. As mulheres são cruéis. Alucard, você conhece meu filho? Victor olha para Adam e então diz, eu só o encontrei duas vezes, uma quando encontrei Vlad pela primeira vez e a outra quando vi nos jogos de Natasia e Niklaus. Victor respondeu honestamente. Você nunca teve a chance de falar com ele, certo? De fato. Victor riu levemente, deu um tapinha na cabeça de suas filhas, e então se levantou. Adão apenas engoliu em seco quando viu que o homem era alto, muito mais alto do que ele. E a pressão que ele exalava apenas de pé era muito diferente de vê-lo de longe. Era como se estivesse sendo encarado por um gigante. Não é à toa que ele foi reconhecido pelo meu pai. Ele é completamente diferente. Nem mesmo seus irmãos mais velhos o pressionavam. Sentindo um tapinha em seu ombro, ele se virou para o lado e viu o rosto de sua mãe. Ele acenou com a cabeça, respirou fundo e falou em tom cordial como um nobre. Meu nome é Adão Tepes. Eu sou o quarto filho do sexo masculino do meu pai, um vampiro adulto de 518 anos. Ele levantou a mão para Victor. Victor sorriu levemente. Victor Alucard, o quinto conde de vampiros, e um vampiro de 23 anos. Victor segurou a mão de Adam. Adam apenas olhou chocado para Victor. Falando nisso, realmente faz apenas 7 meses desde que ele se tornou um vampiro. Natasha comentou. Surpreendente, não é? Agnes falou em choque. Bem, ele não seria chamado de irregular à toa, e ele é meu discípulo. Ela bufou orgulhosamente. Você deveria dizer que ele é seu marido também. TSK, TSK. Perdeu sua chance, idiota.
Veias estalaram na cabeça de Scatachi, e ela olhou para Anastasia, que começou a assobiar para o lado como se não tivesse dito nada. Essa cadela está ficando muito ousada, ele merece umas surras. Scatachi começou a planejar como ela iria torturar. Tosse, treine Anastasia. Eu ouvi sobre isso, mas isso é realmente chocante. Morgan falou. O quê? Não é normal ele ser forte. Afinal, ele foi reconhecido pelo meu irmão mais velho. Pensou Joanna. Idiota, claro que não. Olhe para seu filho. Ele é 500 anos mais velho que Alucard. Ele é mais forte que Alucard. Claro que não. Jeanne falou. Af. Adam sentiu várias flechas atravessando seu peito quando ouviu o que sua mãe disse. Ele queria que ela pelo menos dissesse algo em sua defesa, mas sua mãe era brutal. Espere. Ela não era mais gentil antes. E aí? Ah, não pense muito, Adam. Victor aperta a mão de Adam com mais força. Hugo. Quanta força! Levei 2 anos para ficar tão forte quanto estou agora, e nunca parei de treinar. Vários sons confusos apareceram ao redor. 2 anos? Oh! Ele ficou preso na terra por 1 ano e 6 meses. Scatachi falou, tendo esquecido completamente disso. Ah! Ainda assim, só se passaram 2 anos. 2 anos. Coisas importantes devem ser ditas 2 vezes. Morgana olhou para Victor como se ele fosse uma aberração. Algo que o homem estava acostumado. Se você quiser treinar, você é sempre bem-vindo para entrar em contato comigo. Victor comentou casualmente com Adam. Os olhos de Adam se arregalaram novamente. Ele pensou, se eu treinar com esse homem, talvez eu possa descobrir o segredo dele. O segredo de como ele ficou incrivelmente forte em apenas 2 anos. Apenas lembre-se de algo antes de tomar sua decisão. O que? Victor riu levemente e soltou a mão de Adam. Eu sou o discípulo de Scatachi, e como meu mestre, é claro que compartilho algumas de suas tendências. O rosto de Adam se distorceu visivelmente, e logo ela se lembrou do treinamento que ele e a guarda real haviam passado no passado. Só de lembrar os gritos dos guardas reais e seus próprios gritos, só de lembrar da risada louca de Scatachi, uma sensação de terror percorreu seu corpo inteiro. Não, 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 inferno não. Eu não vou sofrer isso de novo. Ele estava em um estado de negação total. Quando ia negar a proposta de Victor, de repente ouviu, isso é uma boa ideia. Mãe. Ele olhou para sua mãe em choque. Se meu filho treinar com você, ele pode ficar mais forte e, como acabou de atingir a idade adulta, ele teve um impulso e deve estar tendo problemas para controlar sua força. Não, mãe, eu estou bem, eu sei como controlar minha força. Ele tentou gentilmente negar a proposta de sua mãe. Ele vai aceitar. Infelizmente, ele não teve nenhuma decisão sobre o assunto. O poder da mãe é forte. Adão apenas olhou para o teto com um olhar sombrio de derrota, se arrependendo muito agora. A atitude de negar os desejos de sua mãe. Isso nunca passou pela sua cabeça, já que sua mãe sempre foi muito gentil com ele e nunca pediu nada a Adão. Ela só queria que ele crescesse saudável, e esta é a primeira vez em toda a sua vida que Jeanne lhe pede algo. O sorriso de Victor cresceu. Não se preocupe, o primeiro estágio é a negação, mas logo você se acostuma. Victor riu levemente. Ele realmente pegou seus maus traços, Scatachi. Inês falou. Eu sei, certo? Isso não é ótimo. Scatachi riu com um pequeno sorriso no rosto. Não foi isso que ela quis dizer. Várias pessoas pensaram ao mesmo tempo. Jeanne olhou para Morgana com um olhar significativo. Morgana logo abriu um pouco os olhos, entendendo a mensagem de Jeanne, e ela disse, essa é uma ótima ideia. Lilith e Elizabeth vão treinar também. É? Lilith e Elizabeth, que estavam saindo da sala, de repente foram pegas de surpresa. Honestamente, eles estão muito fracos agora. Elizabeth, eu realmente não a culpo, já que ela é apenas um bebê. Mas Lilith... Eka. Você é um vampiro que já pode ser considerado um vampiro mais velho. Por que você é tão fraco? Eu não sou fraco. Eu sou normal. Você que é uma aberração. Lilith sentiu seu orgulho ser atingido. Não grite comigo, garotinha. Eu não sou. Está decidido, ela vai treinar com Alucard também. Eka. Ela sentiu vontade de chorar agora. Victor riu levemente quando viu essa interação. Ele podia entender claramente a intenção de Morgana e Jeanne,
Elas estavam tentando afastar seus filhos de Vlad com a desculpa de treinamento. Eles queriam afastar lentamente os filhos do rei vampiro para longe dele. As mulheres são cruéis. A voz do autoproclamado ser, seu outro eu, foi ouvida. Ele está apenas colhendo o que plantou. Victor falou com desdém. Ele não sentiu pena de Vlad. No final, ele vai morrer sozinho. Eu não acho que ele vai. Ao contrário de um humano, Vlad é um vampiro. Tudo que ele tem no mundo é tempo. Ele pode muito bem fazer outra família mais tarde. Victor olhou casualmente para Vlad, e viu o homem saindo com Alexios. Que surpresa! Ele não disse nada dessa vez. Na verdade, eu me pergunto o que aconteceu. Victor pensou que uma tentativa tão flagrante de tirar seus filhos do castelo faria Vlad dizer algo. Mas parece que ele não estava interessado em dizer isso. Ele só se importa com Opis. Victor deu um tapinha na cabeça de Opis enquanto ignorava o barulho das garotas conversando. Eu não sei. Ele provavelmente se preocupa com seus filhos. Mas como ele não conhece outra maneira de falar com seus filhos mais velhos, ele nem tenta mais. Eles já estão muito velhos, hein? Sim, se Vlad começar a agir de forma estranha, seus filhos mais velhos que cresceram com sua personalidade real vão pensar que é estranho. Opis sendo mais novo não notaria isso, hein? Claro. Tanto para os padrões humanos quanto para os vampiros, Opis é apenas uma criança, um bebê, pobre bastardo. O ser riu. Só quando você perde alguma coisa você realmente entende o quão importante aquela coisa foi para você. Esse ditado se encaixa perfeitamente nessa situação. De fato, por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.